Bom, vamos lá pegar logo primeiro reinado e período regencial. Vou fazer o mais rápido que eu puder, porque essas aulas já foram dadas, é só para vocês terem como forma de relembrar se precisar. Bom, a gente viu, né, durante todo o processo da chegada da família real, o comprometimento claro da Inglaterra com os interesses do desenvolvimento do Brasil, ou seja, a Inglaterra queria, mas era se mandar aqui, ficar aqui dentro e se dar bem. E a gente viu logo de cara o que aconteceu, né? A abertura dos portos às nações amigas. E nesse contexto que vai se dar a independência, vai se dar todo o primeiro reinado e depois o segundo reinado. Então a gente não pode esquecer de jeito nenhum que é um momento onde a Inglaterra manda muito. E ela vai mandar muito no mundo inteiro. E não vai ser o Brasil que vai conseguir se livrar da Inglaterra. Não vai, tá? Então, de cara, o que acontece aqui pra gente, né? Dom Pedro faz uma independência muito da esquisita. Os nossos vizinhos não conseguem reparar ou perceber que houve realmente uma ruptura com Portugal, e é óbvio, né? A gente mantém uma monarquia, coisa que toda a nossa vizinhança aí não manteve. Todos os países da América do Sul, ou melhor, todos os países da América Latina, né, que eram colônia da Espanha, ou seja, América Espanhola, teve um processo de ruptura real, com uma guerra de independência, onde de colônia passou para uma república, e aí a gente já viu, né, com o apoio da Inglaterra, mas com aquela elite crioula assumindo a liderança dos países. Mas a ruptura foi real. Não, você não tem só uma proclamação de uma república, você também tem a abolição da escravidão, automaticamente ao fim da colônia, da colonização. E no Brasil, não. No Brasil, você não tem guerra de independência, você tem um acordo, você tem uns levantezinhos lá na Bahia, né, uma coisinha na Bahia, mas é muito insípido, não é uma guerra de independência. É só a Bahia que não queria se independer e aí teve um atrito. Tá, mas não houve. O exército português não veio aqui dar cacetada no Dom Pedro I. Não foi assim. Então, de cara, já ficou esquisito. E ainda teve um outro detalhe. Você sai de colônia ligada a uma monarquia portuguesa, para se manter uma monarquia. E com rei português, porque Dom Pedro era português, nascido em Portugal, com sotaque carregado e tudo. Então, a Argentina, Uruguai, Paraguai e os Estados Unidos, eles têm uma certa dificuldade de perceber que houve uma ruptura, e que na verdade não houve, né? A gente costuma dizer que só houve uma emancipação política, não houve realmente uma independência. Então o reconhecimento do Brasil ele demora um pouquinho. A Argentina reconhece em 1823, o México em 1825 e os Estados Unidos, ligando, né, com a lógica da doutrina Monroe, que era o pensamento lá deles, né, do presidente Monroe, que a América seria para os americanos. Na verdade, os Estados Unidos tinham a maior vontade de ser Inglaterra e dominar a América, né, Latina, coisa que eles só vão conseguir fazer mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Enquanto não rolar a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra é a dona do mundo. Bom, dentro, né, reconhecer, os países reconhecerem, então tá, o Brasil agora é um país e existe. Tá, como é que é a configuração política dessa geringonça aqui? Porque é uma geringonça, tá, gente? Uma monarquia autoritária com o rei português. Isso aqui é uma geringonça. Você tem dois partidos, os liberais exaltados, que depois vão continuar sendo liberais exaltados durante todo o período da regência, depois eles vão virar liberais moderados, não, só liberais. E os liberais moderados, que também vão continuar existindo, e lá no Segundo Império vai virar só conservador, né? O Partido Liberal Exaltado fica com o nome de liberal ou Luzia, e os moderadores viram conservador ou saquarema. Nesse momento, liberais exaltados e liberais moderados. Que diferença eles têm? Eles têm a diferença na composição social e no objetivo político.
Nos liberais exaltados, a composição social é profissionais liberais, pequenos comerciantes, médios comerciantes, pequenos proprietários de terra. Classe média, né? E eles defendem uma maior descentralização do poder, ou seja, as províncias têm que ter autonomia. Por quê? Porque eles são a elite das suas províncias. Então, óbvio que eles querem, né, maior autonomia para essas províncias. E você tem os liberais moderados, que são os grandes proprietários de terra e já de café, né? O café já está bombando nessa época. Eles não querem maior autonomia, eles querem mais centralização de poder na mão do imperador, porque eles se dão bem com isso, né? Justamente na questão dos favores que a monarquia vai dar para eles e o maravilhoso preço de exportação de café. Bom, aí tem que ter uma constituição, né? Já não é mais uma colônia, precisa de uma constituição. Em 1824 se monta, né? Em 22 se monta uma Assembleia Constituinte. Essa Constituição, ela tinha 3 reivindicações básicas, que o Dom Pedro não gostou nem um pouco, que é o anticolonialismo, ou seja, um afastamento real do Brasil de Portugal para dar cara Brasil ao Brasil. O anti-absolutismo, que significava limitar os poderes de Dom Pedro, e o voto censitário, que quer dizer que só vai votar quem tiver uma certa renda. O Dom Pedro detesta essa história de anticolonialismo e principalmente de anti-absolutismo, né? E aí ele dissolve a Assembleia, senta lá na escrivania dele e ele mesmo escreve uma Constituição que a gente vai chamar de Constituição outorgada. E tem um pessoal aí que chama também de Constituição da Mandioca, porque estava ligado ao pessoal que vendia mandioca, mas eu gosto mesmo de usar o termo outorgado, porque ele escreveu essa Constituição, saiu da cabeça dele, e aonde ele criou, né, ele inventou um quarto poder. O Montesquieu nunca falou que nunca criou o poder moderador. Na cabeça do Montesquieu, o poder executivo na mão, né, do líder da nação, presidente, o rei, porém, né, o parlamento, né, Senado e Câmara, com o poder legislativo, criando as leis, sancionando, contornando e limitando o poder do rei. E o poder judiciário, que ia ser, né, o poder lá dos juízes, que ia ser a questão da justiça. Aí o Dom Pedro saca um poder moderador, da onde esse poder dá a ele o poder de intervir em todos os outros poderes, as províncias, no raio que o parta. Ou seja, o Dom Pedro, com poder moderador, ele atropelou toda e qualquer noção de uma monarquia parlamentar democrática. Né? Mesmo que a gente fale de democracia burguesa, ele atropelou isso e com o poder moderador, o Dom Pedro saiu fazendo 500 mil cagadas. Vamos combinar. Acontecia de ter uma eleição numa província, ganhava um candidato que ele não fechava com ele, ou ele não simpatizava, ele intervinha na província, tirava o cara eleito, colocava alguém que ele mandou. E ele fez isso direto, ele fez isso o tempo todo. E isso vai gerar muita insatisfação. E uma insatisfação braba que vai nascer mais uma vez de Pernambuco, e a gente já falou por que Pernambuco toda hora se levanta, né, inventa rebelião, porque Pernambuco foi um grande produtor de açúcar. Tem uma elite açucareira falida em Pernambuco que ela tem dificuldade de entender que ela não é mais o centro das atenções. Né? Então, toda hora Pernambuco arruma um inquérito, porque Pernambuco quer voltar a ter o mesmo status que tinha na época do açúcar. E, desculpa, não vai rolar. Né? Só que, como Dom Pedro usava e abusava do poder moderador, e ele era um cara muito cascudo, Dom Pedro era cascudo, Dom Pedro era esquisito, Dom Pedro era autoritário, Dom Pedro era mulherengo, Dom Pedro era muito estranho. Né? Então, lá em Pernambuco, né, liderados pelo um Frei até muito popular, um cara que todo mundo gostava muito, né, o Frei Caneca, acontece um levante e Pernambuco proclama independência do resto do Brasil. Então, Pernambuco agora é uma república. E Ceará, Alagoas e Rio Grande do Norte
curtem bastante a ideia e aderem à confederação, né? Aderem ao levante, e aí esse levante leva o nome de Confederação do Equador, porque está perto da linha do Equador, e ele acontece em 1824, aonde o Dom Pedro não mede esforços, usa até mesmo exército pago, né? O que a gente chama de... Ai, gente, isso tem um nome quando a gente paga o exército, mercenários, e baixa o cacete. E o Dom Pedro faz uma grande burrice, tá? Ele não deveria ter assassinado o Frei Caneca. Seria mais jogo se ele colocasse o Frei Caneca na cadeia e esquecesse o velhinho lá. Só que não, muito macho, ele determinou a pena de morte para o Frei Caneca. Só que nenhum dos carrascos quis enforcar o Frei Caneca. Então já era um sinal para ele parar de palhaçada, né? E deixar prender o velhinho, deixar o velhinho lá preso. O que ele faz? Ele, né, através dos exércitos ingleses mercenários, ele consegue um pelotão de fuzilamento e o Frei Caneca é fuzilado. Gente, isso fica entalado na cabeça do pessoal, né? O pessoal de Pernambuco, Ceará e Alagoas ficam muito injuriados com Dom Pedro por causa disso. No ano seguinte, a gente nem se recuperou ainda do bafafá, né, no Nordeste. O Uruguai, em 1825, se declara independente. O Uruguai é o último país a se independer da Espanha. O Uruguai se declara independente da Espanha. E o Rio Grande do Sul, até pela proximidade, né, região dos Pampas, e que tem um traço cultural muito forte com o Uruguai, o Rio Grande do Sul se mete a besta de anexar o Uruguai ao seu território e agora é tudo Brasil, desconsiderando completamente a vontade dos uruguaios e principalmente o interesse da Inglaterra de ter mais uma nação independente para explorar. Os uruguaios, que tinham acabado de brigar com a Espanha para ser livres, não queriam ficar sob julgo do Brasil, ainda mais um Brasil monarquista com um rei completamente fora da casinha. Então, o Uruguai peita o Brasil, rola uma guerra, né, real, só que o exército brasileiro estava quase às portas de Montevidéu, estava quase ganhando, né, quase dominando mesmo o país inteiro, quando a Inglaterra, o primeiro-ministro inglês, manda o Dom Pedro parar de palhaçada, porque o Uruguai tem que ser livre, porque a Inglaterra quer. E o Dom Pedro, que foi tão macho na Confederação do Equador, bota literalmente o rabo entre as pernas na Guerra da Cisplatina e manda o exército voltar. Gente, ninguém entendeu nada. O Brasil está altamente endividado, porque 2 levantes seguidos, né? Uma guerra civil, né? Porque a Confederação do Equador nada mais foi do que uma guerra civil, localizada, mas civil, e uma guerra, né, internacional, uma guerra contra outra nação. Então, economicamente, o Brasil está muito, muito, muito detonado. Isso, falando economicamente, né? Custo de vida altíssimo, uma dívida externa com a Inglaterra enorme, a manutenção da escravidão, a pobreza, né, grande, principalmente da população nordestina, nos centros urbanos também, em Rio e São Paulo, com uma população pobre muito grande, porque branco pobre era ferrado porque não tinha emprego para branco pobre. Por que vai dar emprego para branco pobre se eu tenho escravo? Então, você consegue ser funcionário público, mas você não pode botar a população toda para ser funcionária pública. Então, você tem muitos problemas econômicos aí. Caristia, um controle muito grande da Inglaterra nos assuntos brasileiros, um rei completamente fora da casinha. E, né, se não fosse só os problemas, né, econômicos, a derrota da Cisplatina, o excesso de força contra os rebeldes da Confederação do Equador, ainda tem, né, um peso enorme a vida privada do Dom Pedro. Na verdade, o Dom Pedro não deveria ter uma vida privada, porque, a verdade, um imperador não pode ter uma vida privada, né? Ele tem que ter uma vida pública. Ele tem que ter uma família pública. E o Dom Pedro, além de ser casado com a dona Leopoldina, que era, né, dizem por aí que ela era muito bem-vinda e muito bem querida pelos brasileiros, o Dom Pedro tinha a Domitila de Castro como amante e houve aí um momento aí que ele botou a Domitila para morar no mesmo espaço físico que a Leopoldina, né, no anexo do castelo lá de São Cristóvão,
E a Leopoldina não gostou, né? A Leopoldina não gostou, rolou uma briga violenta entre eles dois e a família imperial odeia isso. Mas a verdade é que o Dom Pedro meteu a porrada na dona Leopoldina e a dona Leopoldina estava grávida. E com a surra ela veio a perder o bebê, mas houve complicações nesse aborto que não foi espontâneo, né? Ele foi um aborto provocado por violência doméstica, e ela acabou tendo uma infecção generalizada e veio a óbito. Gente, por mais que a família tente abafar esse caso até hoje, isso foi um escândalo federal. Saiu em todos os jornais. O pai da Leopoldina, lá da Áustria, ficou possesso, queria mandar exército para pegar o Dom Pedro de porrada aqui, né, para segurar e acalmar os ânimos. Os conselheiros rapidamente arrumaram uma outra esposa para o Dom Pedro, que veio ser a prima da Leopoldina, a Dona Maria Amélia, e a Dona Maria Amélia, ela tinha 18 anos quando ela se casou com ele. Ela determina o seguinte: eu só vou ao Brasil casar com você se essa mulherzinha sair do país. Eu não quero essa mulher no Brasil. Para Maria Amélia não bastava jogar a Domitila para São Paulo ou para qualquer outro buraco, não. A Domitila tinha que sair do país, né? Então a Domitila foi devidamente mandada para Paris, mas o Dom Pedro arranjou um casamento maneiro para ela. Ela casou com um comerciante riquíssimo, foi mandada para Paris, ficou em Paris por um bom tempo. Ela acaba voltando para o Brasil, acho que na década de 50 do século XIX, quando rola uma série de levantes burgueses, uma série de revoluções burguesas na Europa. Ela volta para cá, viúva, já riquíssima, e termina a vida dela no Rio de Janeiro, no Solar, que era ali na Estrada do Mato Alto, em Jacarepaguá. Bom, essa balelada toda, né, da vida, dos escândalos, né, pessoais do Dom Pedro, somado a uma alta caristia, somado a uma inflação galopante, somado pela vergonheira de ter perdido uma guerra que estava quase ganha, mais a bronca, né, que o Nordeste está do Dom Pedro, isso cria uma série de problemas. E tem um jornalista, né, um cara chamado Líbero Badaró, que todo dia solta uma notícia zoando o plantão do Dom Pedro. E, né, no iniciozinho de 1831, o Dom Pedro vai a Minas, resolver alguns pormenores lá em Minas, e nesse meio tempo o Badaró é assassinado aqui no Rio de Janeiro. Pegou mal pra caramba, por mais que o Dom Pedro negasse, né, o assassinato nunca ficou claro se foi ou não foi a mando do Dom Pedro, mas a população já estava com o Dom Pedro pelas tampas, mais esse detalhe, né, do assassinato do jornalista, isso gerou um desconforto muito grande que virou uma revolta, uma rebelião de rua entre brasileiros que querendo Dom Pedro na raia que aparta e os portugueses querendo manter o Dom Pedro como imperador ainda do Brasil. E essa porradaria se deu, né, na base do caco da garrafa, né? O pessoal quebrava a garrafa e um voava em cima do outro com um caco de vidro. Isso gerou 32 mortes, uma porrada de feridos, e a situação ficou tão insustentável que ou Dom Pedro abdicava do trono em favor do filho Dom Pedro II, ou perigava virar, né, o jogo e a gente ter a nossa tão sonhada república, que depois acabou sendo um pesadelo, como a gente está cansado de ver que essa república é um pesadelo. Então, para evitar que a monarquia fosse para o saco, o Dom Pedro abdica do trono em 1831. E quem é o herdeiro? O herdeiro é Dom Pedro II, que tem apenas 5 anos de idade, não pode governar. Por isso que o próximo segmento vai ser o período regencial. A gente vai ver o que vai acontecer de 1831 a 1840, enquanto Dom Pedro II cresce e é formado para ser um imperador, o que vai estar acontecendo no Brasil, tá bom? Já volto.